Olá, bem-vindo, bem-vinda a Fala Bet, o lugar onde a gente aposta no conhecimento. Eu sou a Bruna Calegari, sou Head de Marketing na Trio Pagamentos e também sou especialista em cultura e serei apresentadora desse lindo programa de vocês e para vocês. A gente vai trazer pessoas especialistas no mercado de bets, sejam elas na área de pagamentos, na área de compliance, entusiastas, pessoas para explicar esse novo e regulado mercado que está muito interessante, tem muitas oportunidades e agora, por ser regulado, também é legalizado, tudo certinho, o que a gente vai trazer, quais são as oportunidades, vai ter cassino no Brasil, vai ter jogo do bicho, vai ter tigrinho, é isso que nós vamos discutir e muito mais. Estou aqui com o Augusto Tozzi, nosso convidado de hoje, vou ler um pouquinho sobre ele. O Augusto é natural de Curitiba, tem 31 anos, é administrador pela FI Business School e ele atua como head comercial da PayFuture. Especialista em pagamentos digitais e em iGaming, com formação e desenvolvimento de estratégias e 10 anos de experiência no setor de tecnologia como WorldPay, eBanks, WePayments e agora na PayFuture também. E ele também está fazendo uma curadoria muito legal no LinkedIn sobre conteúdos relacionados a esse mercado. Está trazendo bastante informação aqui para as pessoas, então a gente achou imprescindível trazer ele para trazer essa informação no formato vídeo também, para o Fala Bet que está iniciando suas atividades. Então, acho legal, Augusto, que você é um generalista, né? A gente pode falar muito de explorar e cavar um pouco sobre o futuro desse mercado, dessa indústria. Então, fico muito feliz de ter você aqui. Bruna, o prazer é meu. Fiquei muito feliz com esse convite. É super legal o trabalho que vocês estão fazendo aqui desse programa, trazer esse assunto, diferentes especialistas para ter diferentes visões, porque é um assunto que está muito em alta, né? Então, super legal. Bacana a estrutura de vocês aqui da Trio e bora para esse papo super animado aí para a gente conversar, aprender juntos, né? E entender mais sobre esse novo momento do mercado de bets no Brasil. Tem muitas movimentações acontecendo, né? Acho que esse é o momento para falar sobre isso. Você se envolveu nesse mercado exatamente como e quando, Augusto? Legal. Eu vou falar, já vou começar com polêmica aqui. Mas Bolinha vermelha nem saiu ainda. Não, tem mais. Eu deixei guardado aí polêmica para depois. Oba! Mas, assim, até eu estava pensando no meu background aqui de quando que começou, quando eu comecei a ter algum contato com esse tipo de entretenimento. E aqui que tá a polêmica, né? Porque eu vou falar que quando na minha adolescência no poker online. E o pessoal vai falar que não tem nada a ver, que o poker não tá, né, não é não tá nesse esquema do do iGaming, iGame, né? Ele especificamente. vai para um caminho mais do esporte, né? Porque ele sai dos jogos de azar. Então, mas parecido com isso, na minha adolescência, né? Era muito famoso o PokerStars, online, né? O Full Tilt Poker, esse primeiro contato, né? E já mais ligado às bets, né? Na parte mais profissional, foi ali em 2018, né? Quando a gente tem esse primeiro pontapé da legislação, quando a gente começa aqui no Brasil, deixa de proibir as apostas e dá um pontapé dizendo... Tava lá no Vamos, começo, então. perfeito, vamos regulamentar. Como eu trabalho com tecnologia e pagamentos, começa a aparecer e aumentar o volume desse nicho nesse segmento de bets e cassino online. Muito interessante, mas eu fui atrás sobre isso e o poker tem muito a ver com a própria liberação do mercado de bets, porque existia uma lacuna no mercado brasileiro onde os jogadores de poker eles não eram legalizados. Então, como é que eles iam trazer o que eles ganharam em algum torneio do PokerStars para o Brasil se o Brasil era completamente proibido? Você não podia falar de cassino, você não podia falar de poker também. Então, hoje a gente já vê lugares, já faz tempo, né? Lugares físicos onde tem jogos de pôquer. Mas para que eles acontecessem e dessem conta da demanda do pôquer que estava tendo online, foi todo um caminho que teve uma ligação muito próxima assim, com o de jogos de azar. Então eu achei muito sábio de você mencionar esses dois, porque realmente tem bastante a ver. Para dar um pouco de introdução sobre isso que a gente acabou de falar, né? O mercado ele era completamente banido, os jogos de azar no Brasil, desde 1946, quando um presidente do Brasil, da noite para o dia, acabou com os cassinos e deixou mais de 40 mil pessoas sem emprego. E fiquei sabendo até de uma fonte muito confiável, que é o meu CFO, ele é muito confiável, que tinha um hotel chamado Araçá,
em Minas Gerais, ou Goiás. Essa fonte não é muito confiável, porque eu não sei onde ele é. Mas ele foi construído para ser um cassino. E eles estavam terminando a construção de todo um complexo e pronto, caiu a lei, né? Foi baixado um decreto proibindo cassinos. Então, em vários lugares, eles foram fechados mesmo. E aí isso começou a incidir agora com a digitalização dos jogos de azar e começou a ficar realmente difícil você dizer o que é proibido e permitido no território digital. Então a gente passou por um momento onde não era regulamentado, porque o Brasil primeiro baniu, né? Então, até ele for decidido pelo Haddad, se eu não me engano, que foi o ministro que decidiu fazer a regulamentação, e muito criticado, como sempre, no começo, mas agora a gente vê que faz muito sentido, porque a gente está realmente num território sem lei, que não é bom para ninguém, né? Então, assim, o que você vê de mais positivo de 2018 para cá? Vamos falar um pouquinho de passado, né? Que você tem visto de mais positivo de lá para cá em relação à autorregulação do mercado e que está sendo trazido pela regulamentação oficial. Legal. Então, o que aconteceu em 2018 foi dado esse pontapé, que foi essa promessa de legislar. E tira a proibição, como você muito bem colocou, Bruna. Então, abre a oportunidade. Claro, como não estava legislado ainda, não poderia ter empresas brasileiras. Então, 100% das empresas fornecedoras eram do exterior. Então, começa a criar esse ecossistema de empresas que já operavam fora, começar a se basear no Brasil, atuar no Brasil, atuar, não se basear 100% de forma remota e vendo como ia crescendo e investindo cada vez mais. Então, foi essa explosão que teve, né? E eu acho que cada mercado de bet, ele se desenvolve de uma maneira diferente, vamos falar a nível de país, né? E os gringos, tem operadores brasileiros que também estão desde o começo e europeus que são os que, meio que desde 2018, vêm investindo mais aqui no Brasil, né? Sim. Empresas de UK, né? Bastante. Perfeito. Então, acho que o Brasil teve alguns fatores que foram acontecendo de 2018 até aqui. O aumento da tecnologia e o acesso ao celular no Brasil. Então, hoje, 75%, fala a nível mundo, de iGaming é mobile. Mas isso, a pessoa com o celular na mão e com conectividade. Com internet. Mais democratização, acesso à internet. Aí, você tem o primeiro fator para essa explosão e crescimento até agora que a gente está. Perfeito. O segundo e eu acho que era inevitável isso, né? Mas é aliar ao futebol. É a paixão do Brasil. Então, quando eu coloco a aposta junto com o futebol, e assim que cresceu, com o meu time, né? No patrocínio, numa ação de marketing, aí é inevitável crescer muito. Então, cresceu tanto que, cara, a gente precisa regulamentar agora, porque está saindo do controle, né? São volumes muito grandes, e até para proteção do próprio apostador, né? Você mencionou esses mercados de fora, né? Que essas empresas de fora que têm visto o Brasil hoje é o maior mercado do mundo em relação a betting e tudo mais. Então, até agora a gente já teve empresas de fora com licenças que são Curaçao, né? Essas licenças de Malta, que são licenças de iGaming comuns. Essas empresas vieram para cá e encontraram um terreno muito propício para se desenvolver. E agora a gente tem a regulamentação. O que você tem de vivência, de visão também desses mercados de fora que deu certo, que a gente pode se inspirar, esses mercados que acabaram sendo regulados, que é o que a gente está, né, frente a uma regulamentação agora? Legal. Eu acho que eu só vou voltar um pouco uns passos atrás e explicar que dentro desse ecossistema de apostas e cassino tem algumas subdivisões. Então, a primeira a gente vai falar de loterias. Isso não sou eu que estou falando, é o mercado que separa dessa maneira. Então, a gente vai ter loterias que, geralmente, a nível mundo, ela é operada por algum órgão federal, estadual. Então, ela como é uma autarquia, como as nossas na França, assim. Então, ela acaba sendo assim. Você divide o cassino físico. Então, a sala de cassino, as máquinas... Land-based, né? O land-based, né? Até no Brasil, você entraria o bingo nessa pegada. E você daí tem o iGame, né? Igual de iPhone é o iGame, que é as apostas esportivas e o cassino online, né? Então, tem essas três divisões. Perfeito. Então, a gente tem alguns entendimentos que, em alguns lugares, é permitido o cassino físico, mas não é o iGame, porque ele foi legislado antes. A Argentina é um exemplo. Há muito tempo já
autorizado e regulado o cassino físico. Aham. Já o iGaming, ele tem algumas legislações estaduais e alguns estados vão até banidos. Então é uma coisa meio fragmentada. Então não quer dizer que você tem um feito e o outro vai ter. Então já no Brasil a gente está falando da legislação de iGaming, jogos online. O físico no Brasil ele está sendo um projeto de lei número 2234 de 2022. Então ele vai falar da legalização e da regulamentação de jogo de cassino físico, jogo do bicho, jogos de bingo e vídeo bingo. Então ele está separado. Por que Tá. está separado, Augusto? Porque o das apostas... Assim como na Argentina, que você estava dando exemplo. Perfeito, são caminhos separados. Porque o das apostas esportivas estava tão em alta e o volume estavam tão grandes e estava tão perigoso, tanto para apostadores e para a estabilidade financeira, sim, os volumes podem mexer num banco, numa instituição de pagamento, tem um risco financeiro até do tamanho dos volumes, né? Que foi colocado antes. Sim. E por eles terem características separadas. Totalmente separadas, né? Por exemplo, o físico, você tem a opção de entrar e sair. Quando você vai sair do cassino físico, você deixa as suas fichinhas lá, troca de volta, né? As suas fichas por dinheiro e, se você ainda tiver alguma, se você não perder tudo no caça-níquel, e daí você troca e vai embora. Então, como no cassino físico, por exemplo, você tem a opção de sair, entrar e sair. No iGaming, você fica com carteira virtual, né? No caso, você, faz um top-up, que é o que chama, de R$300. Aí você ganha 200, você perde 100, fica lá, daí você tem que sair porque é hora do jantar. Você fica lá com a tua carteirinha de R$600. É diferente, né? Você acredita que a regulamentação tem algo a ver com isso também, por isso elas são separadas? E como você vê a nova regulamentação para esse top-up e pagamento nesse quesito? Legal. Assim, com certeza tem alguns pontos que são em comum. São modelos de negócio diferentes. Então, um está muito mais voltado à tecnologia e tem uma característica diferente. Então, por isso que eles vão para caminhos separados. Mas no cassino, na nova regulamentação, existe sim essa preocupação com o jogador. Então, muito se fala sobre o jogo responsável. Eu vi... Essencial. Exato. Eu vi um CEO de um dos maiores operadores do Brasil falando, cara, eu quero que a aposta seja um momento de diversão, ele aposte um pouquinho, ganha, perca, ou se divirta. Se divirta. E siga a vida dele. Não que seja ali não é uma profissão, não é nada. Não só um multiplicador de renda. Entretenimento. Eu vou lá, aposto um pouquinho, dou uma risada, tal, aposto com meus amigos. Como um cassino land-based, né? Perfeito. E vou embora. Então, tem um mecanismo, sim, de tempo de tela, tempo que você pode ficar ali, controle de perdas. Isso está dentro de toda essa regulamentação. Ela falou que tem que ter e vai ser um trabalho muito importante, mas custoso para os operadores. Então, vai aumentar os custos para eles implementarem tudo isso. E a publicidade vai ter que ser bastante diferente também, porque, infelizmente, nessa terra sem lei foi prometido muito ganhos extras, tudo mais, que foi uma coisa que, para o brasileiro que estava com consumo reprimido, que a gente diz, que era proibido para ele, para pessoas que só quando viajavam para a Argentina, para, sei lá... Uruguai, né? Tem o Conrad Cassino. Uruguai, exato, super famoso. Aí elas tinham chance de ir para, sei lá, Las Vegas, né? Tinham chance de ir no cassino. De repente, elas têm o cassino na mão e aquilo ainda não está legalizado, não está regulamentado. Então, foi uma coisa que causou muita confusão na cabeça das pessoas, eu acredito, né? Então, eu acho que é completamente compreensível e necessário que incida essa regulamentação para proteger o jogador, especialmente disso. Mas também existem muitos que eles fraudam, né? Prejudicam a casa de aposta. Então, para ela não é vantajoso ter um mau apostador, um mau jogador. Então, a gente viu o mercado, assim, das casas sérias se autorregulando nesse sentido, né? Perfeito. E eles já operam em algum outro mercado que já é regulado, então ele traz um conhecimento prévio. Muda algumas regras, então eles têm que se adaptar. Tem que buscar uma consultoria local, né? Para poder... Para tropicalizar, né? Tropicalizar exatamente todo o serviço aqui, né, para o Brasil. Mas acho que nesse ponto da regulamentação, e até a gente estava fazendo esse paralelo sobre outros países, eu acho que
foi muito bem recebida e bem feita a regulamentação do Brasil. Então, eu acho que foi um acerto a secretaria que foi criada para fazer essa regulamentação escutar os operadores. Ela deixou um canal muito aberto para entender deles como é que funciona e achar um meio termo viável para eles. Porque se você faz uma regulamentação que é inviável, você abre caminho para a ilegalidade. Claro. Né? A gente tem nesse mercado de iGame, tem um termo que chama taxa de canalização. Quanto do mercado é regular? E, tipo, que nem eu te falei, na Argentina, eu acho que é 30% no regular. 70% é fora, porque foi feito de uma forma... A não escutar. Não escutar, não encaixa, cara, não tem como operar. Então, eles escutaram, eu acho que 2 exemplos legais, e deve ter diversos, foi o próprio imposto, que ia ser imposto de renda para os apostadores, e ia ser para qualquer valor, qualquer saque ia ter um imposto. Ah, sim, para o apostador, né? Isso foi discutido, me lembro. Então, até 2000... 2112. Isso, que é a primeira faixa de imposto de renda. É. Então, tá líquido, e dentro disso entra boa parte do volume de apostas das bets. Então, e é só para retirada, né? Para retirada do prêmio. Do prêmio. O cálculo do prêmio, então, quanto eu apostei, quanto eu ganhei, se sobrou até 2.200, etc., é isento. Acima disso, 15%. Então, isso... E no primeiro momento, eles falaram que ia ser tudo. Escutaram o operador falou, cara, eu vou perder cliente? Não vai ficar interessante, né? Então, o cara vai tirar R$30 e dos R$30 vai incidir imposto de renda, né? De tudo. Então, às vezes, pode até sair no prejuízo. Tipo, não faz sentido. E esse é um dos pontos. E eu acho que outro ponto... Eu acho que o ponto também do imposto do operador diminuiu um pouco. Diminuiu um pouco, chegou no meio termo. Tipo, 30% foi para 17%, uma coisa assim. Eu não tenho os números também, porque não sou tributária aqui. Mas é muito legal eles isso. Escutaram, e acho que também um ponto muito importante, aí para quem é desse mercado, a legislação falava de apostas de cota fixa sobre eventos reais. O que isso significa? É bet de jogo que está acontecendo, que existe, né? E a gente sabe que dentro das bets tem o cassino também, né? Alguma forma de jogo online, que é muito importante, claro, do jeito certo, mas que é importante para a rentabilidade deles. E eles falaram, cara, só o sports betting é complicado pra gente, mas é bem complicado. E eles chegaram no meio termo que vai poder aposta de cota fixa para eventos virtuais. Então, que desde que o apostador saiba de quanto ele pode ganhar se ele ganhar. Não que seja totalmente aleatório, mas foi outro caso de um meio termo e eles toparam. Então, isso daí relacionado especificamente a slots, roleta. Exato. Então não vamos cortar. Vamos então botar uma cota fixa, que é isso que, né, no Brasil é só a cota fixa. Então, explicando sobre a polêmica então o governo regulamentou o jogo do Tigrinho, que era exatamente essas matérias que a gente via, os títulos delas assim. Sim, ele regulamentou o jogo do Tigrinho com possibilidades mais específicas, que é essa da cota fixa. Vai ter o Tigrinho, mas ele vai ter que sofrer alterações pelo designer do jogo lá para cumprir a regulamentação, mas ele vai poder existir. Então, o que você acha que a gente pode tirar de lição sobre mercados que foram regulados e deram certo para a gente fazer certinho aqui no Brasil? Assim, eu acho que o Brasil acertou em escutar os operadores, porque senão leva à ilegalidade. Eu acho que isso é super importante. Outro ponto muito bem colocado pela Secretaria e o Ministério da Fazenda, que está regulando isso, ele terceirizou a fiscalização. Então, isso foi muito inteligente. Por quê? Primeiro, o operador que está pagando, ele fala, cara, eu vou gastar uma grana. Cara, é grana. E a galera pensa, mas eles ganham bilhões, é os maiores. É grana para todo mundo. Hoje, só a licença, que é o menor dos problemas, porque toda essa... Se encaixar no regulatório, gasta muito mais. Mas ela custa 6 milhões por ano, né? 30 milhões a cada 5 anos. Então, isso já é muita grana. Então, cara, você não pode deixar o ilegal competir. Eu tô pagando, eu quero fazer a coisa certa. Eu quero estar no igual, né? Perfeito. Então, dá essa segurança. Então, como que eu fiscalizo? E a Fazenda viu que
é um bicho gigante. São pequenas transações, milhões, né? Que a Trio passa, que outras empresas de pagamento veem isso, né? Passando, são coisas absurdas que nunca foram vistas antes em e-commerce, em nenhum Porque é segmento. uma de 10, daí uma de 5, mas uma de 10, assim, né? Mas quando você vai comprar um ar-condicionado, ele custa R$3.500, né? Exato. Diferente. Então é um volume muito grande. Então eles entenderam, e muito sabiamente, terceirizaram a fiscalização. Como? Primeiro, Conar, que vai ficar de olho nas publicidades. Então, Que é o cara, órgão disso, né? perfeito. Pessoal, um acordo, só não deixar quem não tem a licença fazer propaganda. Rádio, TV, controla isso. Opa, já segurei uma parte. E Banco Central, como a Trio muito sabe, só as empresas, instituições de pagamento autorizadas e reguladas pelo Bacen. Super legal. Porque eu olho para menos empresas e falo, cara, tua licença aqui está em jogo, eu estou de olho em você. Se você está lá com um cliente que não tem a licença, vai... Exatamente por isso que eu acho muito improvável que existam provedores numa zona cinza que não tenham regulação. Senão uma empresa como a Trio, como outras instituições de pagamento, elas vão sofrer, elas podem ter a autorização cassada pelo simples fato de atuar com uma pessoa que esteja fora. Então Perfeito, isso já regula. não vale o risco, né? Augusto, você mencionou que no começo, né, quando teve realmente a explosão da possibilidade de se atuar no Brasil, mesmo sem ser regulamentado, vieram várias empresas da Europa, no que eu comentei que sim, né, de UK, né, que eu saiba bastante, Grécia, UK. E, assim, elas meio que chegaram e beberam água limpa, né, como a gente fala, que chegou antes, bebeu água limpa. Mas também a gente viu que vários players muito grandes do mercado mundial não estavam aqui ainda. E também não existia a possibilidade de ter uma brasileira, porque não era regulamentado, então não poderia abrir com uma licença brasileira se você não tinha essa licença whatsoever. Como é que você vê isso agora? Quais são essas oportunidades ou acontecimentos que vão abrir para mais empresas do mundo e para empresas brasileiras? Excelente pergunta. Com a regulamentação, aí tem níveis de empresas nesse ramo de cassinos e iGaming que só trabalham no mercado regulado. Não é uma opção ser zona cinza. Faz parte do compliance da empresa. Então, claro que o mercado do Brasil, hoje encaminhando para ir, né, em níveis de iGaming primeiro, assim, né? Ainda os Estados Unidos é na frente, a gente tem ali, mas assim, cresceu do 0 até o top 3 hoje, né? Então foi muito rápido. Claro que empresas estão de olho, principalmente as americanas que não estavam muito por aqui, estavam olhando próximo. Então agora com a regulamentação aí, eu vi notícias, né? Boatos de uma possível venda de uma operadora brasileira, né? Acredito que tem boa parte de construção Da marca brasileira, KTO, né? Para uma marca que é da KTO que saiu, que foi a da BetMGM. Sim, dos cassinos lá, gigantes, etc. Tem o iGame lá nos Estados Unidos. Então, né? Uma grana absurda. E eu vi, acho que ontem, a maior empresa do mundo. Essas empresas estão capital aberto. Lá, se for lá, a ação dela na Nasdaq, ela é regulada pela entidade lá, né? Então foi a Flutter, que é a maior do mundo em capital de mercado. Augusto, é a maior do mundo mesmo? Não sei, porque as que estão a capital aberto, que a gente sabe o valor exato, né? Que é um valuation, acho que de 40 bilhões de dólares. Nossa. É quase o tamanho do Nubank, que é a empresa, né, que está em top 3 aí, mais valiosa da América Latina, eu acho. Então, é uma empresa gigantesca. E ela foi para a Bet Nacional. Qual que é o recado? Se vocês forem nesses... Pessoal de marketing, né, sabe? Esses que você vê os acessos do site. O grupo Bet Nacional, ele é o primeiro ou o segundo hoje. Então, a mensagem é clara. Betano e Bet Nacional. Exato. Ela vai pro maior. Ela vai... Vamos moer. Não, vamos moer. Exatamente. Vamos entrar para pegar... Eles poderiam pegar a licença, fazer, né? Mas não, eles querem chegar... com o pé na porta e, cara, a gente vai pegar o maior e vai dar um gás ainda, né? Não é que pegar isso só. Empresa de capital aberto, obviamente não ia atuar numa zona cinzenta. Ela precisa atuar num lugar bem seguro, precisa atuar num lugar onde não tenha dúvidas, né, sobre a integridade do que ela faz. Então, acho que foi uma estratégia bem interessante mesmo. Bem interessante. E até, só voltando rapidamente, ponto muito bacana da nossa legislação, ela não tem limite de licenças. Ela é ilimitada. Porque qual que é o problema você limitar? Você cria um mercado de sublicença.
Então, eu nem tenho operação, eu nem tenho operador, mas eu tenho 30 milhões parado lá. Eu ia tirar uma licença e sentar em cima dela. A partir do momento que surgiu a legislação, a gente já estava trabalhando com o mercado de bet por conta do volume, e foi aquela coisa tipo, e agora? Porque a gente poderia esperar qualquer coisa. E foi literalmente, foi só melhorando, assim, sabe? Porque a perspectiva de ouvir o mercado, de fazer direito, de trazer legitimidade, de trazer compliance, segurança, e principalmente de proteger o jogador na ponta, foi ficando muito legal, sabe? De ver isso acontecendo. Foi isso que criou a nossa vontade de fazer esse programa, para mostrar realmente como algo que está incipiente, está começando a nascer, está nascendo de uma maneira interessante, e a gente está vendo oportunidades, né? Não, super, super positivo. E só que assim, dia 1º de janeiro de 2025, né? Está em 2024 agora. Às vezes eu também troco. Passa tão rápido. É outro cenário. Por quê? Vai ter regras, você vai ser mais caro, a margem diminuiu dos operadores, querendo ou não, porque ela tem uma série de... Fora De os 6 milhões obrigações. por ano, tem uma série de obrigações, exato. Então, vai ter controle na mídia. Hoje, a gente sabe que às vezes tem um marketing sensacionalista que não vai existir mais, que vai ter, então vai ter que ser da maneira certa, então vai ter que ser mais eficiente, acho que essa é a palavra. Então, como é que os operadores vão ser mais eficientes? Em reter clientes. Então, eu acredito muito que vai ter uma melhora de UX nas plataformas, né? Vai investir muito nisso, né? Cara, eu quero que o jogador... hoje a gente vê uma taxa muito pequena de retenção. Nossa, troca o tempo todo. E, inclusive, tem uma publicidade negativa que acontece dos próprios influencers, né, os afiliados. Pessoal, caiu aqui o site tal, entre nesse. O que você acha que ganha falando esse tipo de coisa? Obviamente, é uma maneira de você levar tráfego para o site, e você ganha em cima desse tráfego, né? Perfeito. E isso vai ser proibido por essência. Exato. Então, ajuda o operador já, né? Exato, e a fórmula de lançamento aqui do Mabet aqui no Brasil foi os bônus de entrada, que ela sim está proibida, então não pode dar incentivo monetário para entrar então não tem mais essa, virou uma coisa de maluco, né? Que você vai vendo, assim, no jogo de futebol, se for, tem pago R$100, ganha um bônus de 200, 1.000, 5.000 eu já vi, não pode mais. Não pode. Então como é que eu vou melhorar e criar comunidades e que o cliente fique mais leal dentro da minha bet? Comunidades mesmo, né? Comunidades. Talvez ativações offline, né? Não só esses impactos online. Eles vão ter que se reinventar. Com a entrada desses gigantescos, operadores médios, que faturam muito, tá? Faturam muito, são empresas grandes. Mas elas vão ter que também escolher um nicho, escolher... ter um serviço a mais, né, para poder também sobreviver nesse mercado. A gente vê que hoje todo mundo faz tudo, né? São poucos os que fazem só fantasy, ou só cassino, ou só futebol, né? A gente vê as plataformas se aplicando exatamente a mesma UX para todo mundo. O site de bet, ele é muito igual. Eu acho que aí reside um lugar onde a gente pode esperar originalidade também, para que você retenha o cliente no que ele gosta de fazer, entendeu? Até criando marcas, você pode ter 3 marcas, né, dentro da mesma licença, até criando marcas diferentes para você reter clientes que gostam mais de jogar slots, cliente que gosta de jogar futebol, né, de apostar em bet de futebol e tudo mais. Eu acho que a gente vai ver menos lugar comum e mais coisas interessantes. Eu estava conversando com um operador, vamos lá, top 50 do Brasil, e eu falei, cara, é pesado pra gente a licença, né? Então a gente vai abrir uma comissão para, né, um consórcio para a gente dividir uma dessas marcas com outras empresas, para a gente tentar otimizar. A gente nem girou isso aqui, né? Mas é um pouco de polêmica do... Olha lá, viu? Já caiu vermelha. Polêmica, né? Porque o que acontece? A gente tem a regulamentação federal, né? Essa é polêmica. Porém, ao mesmo tempo, foi liberado os estados a poder privatizar, vamos colocar assim, né, a loteria dos estados. Porque então, nós já temos as loterias estaduais. Isso já acontece. Perfeito. Então, deu autonomia para eles poder
vamos falar assim, explorar as loterias da maneira que eles quisessem. Então, no Sim. Paraná é uma das referências, chama Lotopar. Então, já teve uma empresa que comprou, né, participou, pagou e tem a raspadinha deles lá. Show, é uma empresa privada que pagou uma licença e fez a raspadinha. Pode ter a raspadinha da Bruna, né, da Trio não pode porque ela Porque a gente vai ter não autorização caçada. não pode, mas da Bruna você pode comprar e... De acordo com o compliance também não pode, porque eu trabalho na Trio. Mas tudo bem. Gostei dos exemplos. Mas tem a do Rio de Janeiro, que ela A do Rio de Janeiro é a polêmica, vamos lá. Que ela também está de olho, ela fez a licença para operar também as bets. Ponto. Então, ela até desligou alguns sites, pediu para a Anatel desligar alguns sites que não tinham a licença do Loterge, né, que é a entidade lá. As bets que patrocinam os times cariocas que não tinham a licença, eles tinham que rever ou tirar a licença. E o que você acha? Que isso é um tipo de pressão para eles deterem o jogo do bicho, alguma coisa assim? Não, eles estão fazendo... Porque é uma sublicença isso, não seria? Não, eles estão regulando numa esfera estadual. Então, da mesma maneira que está tendo federal. Claro, tem um pouco de conflito, porque Sim, né? eu tiro qual, né? Pois é. Esse é um pouco polêmico, Não, né? a gente vai trazer alguém para falar sobre loterias aqui, com certeza. Exato, e trazer o caso da Loterge. Assim, por um ponto, cria essa... Tá, qual que eu tiro, né? E eu preciso tirar as duas, né? Pô, eu já tirei lá a federal, eu vou precisar tirar. Eu acredito que eles estão... Você começa a desvalorizar a própria federal fazendo isso estadualmente, né? Exato, né? E cria essa... Mas, por um outro lado, que é muito positivo, eu crio um acesso para um operador menor. Ah, entendo. Ela é bem mais barata. Ah, eu vou ter a Loto RJ, né? Não pode porque é a Loterge. Não, ele pode fazer... a raspadinha RJ, que é só no Rio. Não, mas ele pode ter uma bet. Então, a Loterge, ela tá regulando as bets. Então, eu posso ter... Online, o iGame. Então, eu posso ter uma bet que só atua no Rio e eu tô começando. Eu não tenho 60 milhões. A da Loterge é 5. Ah, entendi onde você quis chegar. Eu não tenho você 30. Você falou Você fala para começar menores experiências, digamos, de bet. Perfeito, porque, cara, 30 milhões, que na verdade são muito mais, porque você tem que ter a reserva financeira, né? Para qualquer caso, 5 milhões, mais 30 de capital social. Então, é só empresa muito grande que pode entrar. Não, pô, eu quero fazer uma bet também. Eu tenho um investimento legal, então pode ser uma porta de entrada. Eu vou começar lá, vou fazer meu nichado. Eu crescendo e criando robustez, e eu sei que vários operadores estão sim estudando essa... Faz muito sentido. Só entrar com a estadual agora e no segundo passo, depois, no segundo ano, fazer a federal. É uma oportunidade bem interessante. Tem os dois lados, né? Então tem que, claro, elas têm que se conversar, né? E ter uma sinergia. Mas é um ponto interessante. Mas causa polêmica aí, porque bloqueou sites, né? Do Neida. Você, como trabalha com meios de pagamento, onde você vê oportunidade de atuação de meios e de entidades de pagamento nesse novo arranjo? Vamos lá. O maior desafio dos operadores são reter usuários agora nesse novo cenário, porque é caro conquistar um usuário, né? O CAC ele é alto, então eu preciso que ele fique na minha plataforma e não vá para outra, e cumprir todos os requisitos da regulamentação e, claro, fazer a aplicação. Então, eu acho que o meio de pagamento ele tem que estar aí para ajudar nesses quesitos. Tá? Então, na ponto da regulamentação, cara, se teu cliente, né, ele é um operador pequeno, ele está sofrendo, ele está fazendo conta para como que vai fazer. Então, cara, veja se você não consegue fazer um preço especial, um preço promocional, de alguma forma nisso, e em troca peça uma fidelidade. Cara, eu vou estar aqui nesse momento que você precisa, mas a gente fecha um contrato X anos. Eu escutei, não sou eu que estou inventando isso, eu escutei isso de um operador. Né? Eu perguntei para ele, o que você pede de uma IP, né? O que você gostaria? Cara, suporte agora, um operador pequeno, né? Suporte agora e eu tô com ela depois. Show de bola. Na parte de retenção de usuários, eu acho que tem que estar ligado a performance. Aqui, a Trio, como uma empresa de tecnologia, sabe que tecnologia falha. Gente, uma hora vai dar problema. Não é 100%. Então, tentar minimizar ao máximo, porque se eu falar nunca ter falha, né? Cara, código dá problema, dá algum problema, tá próximo ali do teu operador que você atende. Cliente, sim. Né? E ter números de conversão, etc., que
que atinja ali que não impacte o usuário. Então, na verdade, o meio de pagamento ele tem que não aparecer. Ele tem que ficar embaixo, Invisível. bem escondidinho, tranquilinho. Se apareceu, deu ruim, porque não teve um saque, etc. Então, quanto mais ele some, é mais importante para o operador. E também, porque agora tem um monte de requisitos para ser seguidos na legislação. Sim. O que o meio de pagamento pode matar no peito, né? Matar no peitão e, cara, operador, você tem que se preocupar com marketing, você tem que se preocupar com advogado, você tem que se preocupar com Globo, né? Galvão Bueno, anunciante, né? Coisa maluca. Tem que se preocupar com agora as novas contas, etc. É uma complexidade muito grande. Então, não sei, o KYC eu vou tentar assumir. Sabe o que o meio de pagamento, que não é serviço dele, né? Não é do core, eu posso colocar para dentro e resolver. Somar, perfeito. Para dar putz, obrigado, tira essa preocupação de mim, porque é muito quesito. E eu tô vendo operadores que já estão separando uma verba para multas. Não porque eles acham que não vão cumprir, né? Porque é tanta coisa. É muita coisa, é muito pré-requisito. Eu acho muito precavido, né? Você separar um dinheiro para isso, porque você ainda não... É uma coisa nova, a tua chance de errar é maior, né? Exato. Então, se eu tô Você vai aprender a andar de bicicleta, você vai cair, né? Perfeito. E se eu tô ali com uma IP que falou, cara, fica tranquilo, eu vejo para você. Esse ponto, os outros, né, é contigo, mas então não só fazer o processamento, mas alguns extras e tentar ali de uma forma, claro, às vezes uma empresa de KYC é equivalente a uma outra empresa de pagamentos, digo, de infraestrutura, né? É tão complexo quanto. Então, mas, putz, você pode tentar somar ali algum outro ponto e ajudar eles a ficarem compliant com a legislação. Com a legislação, né? Principalmente os de fora, né? Estão bem perdidos. Você queria deixar alguma mensagem final que você acha que seja muito importante falar agora que a gente está nessa mudança, nessa transformação? Assim, eu acho que muito importante o jogo responsável, né? Peço tanto aos operadores, mas esses institutos que estão se criando, isso é essencial para que a gente tenha um crescimento saudável desse mercado que é de entretenimento, né? Para que não seja um tiro no pé. Tudo está caminhando para isso. A regulamentação foi entregue nos prazos, né? Acho que o mercado aceitou muito bem. Bonitinho. E que continue assim e que os operadores prezem pelo mercado saudável. De qualidade. De qualidade, perfeito. Quem topar essa empreitada aqui no Brasil, que já está, né? Estão colocando o nome lá e estão topando, que sigam isso, né? E continue nesse ambiente de crescimento saudável. Sim, né? Um abraço para o Fred Azevedo, para o Rafael do SOS Jogador, trabalho muito legal que estão fazendo. Perfeito. É muito importante a gente ter uma comunidade saudável de pessoas no entretenimento para que a gente só fomente coisas boas e não tenha armadilhas de mídia para cair, porque o fulano perdeu não sei quanto e acabou com tantas famílias. Isso daí vai ser minimizado assim que a gente tiver essa qualidade do apostador e estiver cuidando dele também, porque é necessário. Obrigada ao Augusto por participar aqui. Valeu a todo mundo que assistiu. Comece a seguir o Fala Bet, que a gente tem um longo caminho pela frente com convidados muito legais e vamos trazer muito conteúdo legal para você que aposta no conhecimento. Obrigada, Augusto. Obrigado a vocês. Vou deixar aqui o meu recado para me seguir no LinkedIn também. Sempre notícias desse mercado de iGaming, né? Para todo mundo se manter atualizado. Por favor. Augusto Tozin. Augusto Tozin. E um prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pelo trabalho. Valeu. Tá ficando show. Se você tem alguma dúvida sobre esse mercado, sobre operadores, sobre algum termo que a gente está falando aqui, por favor, deixa aqui nos comentários. A gente vai tentar responder o mais breve possível e vamos tentar também chamar convidados que possam elucidar qualquer dúvidas que vocês estejam tendo. Valeu?